Amém, meus irmãos, graça e paz a todos. Motivo de grande alegria estar novamente com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. E sem mais delongas, convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós veremos hoje os versículos 22 ao versículo 24. Colossenses 3, 22 ao 24 diz o seguinte: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que Tu revelou a nós, Senhor. Te peço, Deus, que apesar de mim, que a Tua voz fale ao coração dos Teus filhos, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Há uma conhecida história sobre um sapateiro que certa vez ele perguntou a Martinho Lutero sobre o que ele deveria fazer para servir a Deus. E esperando que o reformador o chamasse a abandonar sua profissão para se tornar um pregador ou um missionário em tempo integral e dedicação exclusiva ao Senhor, aquele homem recebeu uma resposta diferente. Martinho Lutero respondeu a ele: faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Para sua surpresa, a sua própria atividade corriqueira, ela seria um bom serviço a Deus e dedicada a Ele, à medida que essa atividade fosse feita com excelência e honestidade, tendo como fim último a glória de Deus. Em certa medida, essa história que nós acabamos de ouvir, mais especificamente a resposta de Lutero, ela representa um pouco o que Paulo está querendo ensinar no trecho que nós acabamos de ler aqui das Escrituras. Paulo mostra que aquele homem que é alcançado por Cristo, independentemente do seu estado, da sua classe social, um sapateiro, um escravo, um senhor, ele é chamado a agir conforme o seu novo estado de vida, um estado santo, e glorificar o Senhor em qualquer atividade que esteja envolvido. Apenas para nós relembrarmos aqui o contexto do capítulo 3, Paulo aqui ele está falando sobre essa relação entre a antiga e a nova natureza que o crente recebeu, e ele recebeu após receber Jesus Cristo no seu coração. E ele está mostrando, além dessa diferença entre essas duas naturezas, ele mostra também as implicações práticas deste novo viver que os crentes são chamados a terem. Ele deixa claro que aqueles irmãos, aqui da igreja de Colosso, eles haviam sido transformados ao receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, a partir do momento em que eles nasceram de novo, eles estavam unidos espiritualmente com Jesus. E agora eles viviam um novo estado de vida, em um novo estado de vida. Estado esse que traz consigo uma nova natureza, a semelhança da natureza de Jesus. E por estarem unidos com Cristo e terem agora essa nova natureza redimida, esses homens, todo aquele que é alcançado pelo Senhor, deve se despir da sua antiga natureza e se revestir da nova natureza em Cristo. Isso significa que eles deveriam de deixar de agir como eles agiam antigamente, na sua vida passada, e começassem a viver a partir de agora como
santos, ou como Paulo fala, como eleitos de Deus, santos e amados. Você vê isso lá no capítulo 3, versículo 12. Em todas as áreas da sua vida, na igreja, na família e no trabalho também. Dessa forma, o que nós vamos ver hoje é o que a Escritura ensina sobre o serviço que o cristão realiza, seja ele remunerado ou não, serviço voluntário. O fato que deve nos guiar, que deve guiar as nossas mentes, tem que estar fixado em nossas mentes ao longo desta e qualquer pregação, é que conhecer o que a Bíblia nos comanda e buscar obedecer esses comandos bíblicos é o único caminho que temos para viver uma vida santa, seja no nosso atual trabalho, no nosso futuro trabalho, nos nossos serviços voluntários. Resumindo, em toda a nossa vida, se quisermos viver um viver santo, precisamos conhecer os mandamentos do Senhor e obedecê-los também. Indo agora para o nosso texto, o primeiro ponto que eu queria destacar, está lá no versículo 22, eu chamei de a natureza do serviço. Vamos ler novamente o versículo 22. Servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ainda na seção das implicações práticas de como viver conforme essa nova natureza, Paulo, aqui do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4, ele vai mostrar como fazer isso no contexto do trabalho, seja focando nas atitudes dos servos, e aí você vai ver do versículo 22 ao versículo 25, ou então focando na atitude dos senhores, lá no versículo 1 do capítulo 4, onde nós daremos atenção hoje, aqui ao versículo 22 ao versículo 24. Então, entrando aqui no nosso versículo, a palavra grega aqui traduzida por servos, talvez esteja aí na sua Bíblia, servos, ela pode ser traduzida também como escravos. Você vai encontrar isso em outras traduções. O que faz bastante sentido quando nós olhamos para o contexto da época em que a epístola é redigida, é escrita. A igreja, ela nasceu numa sociedade em que a escravidão humana era uma instituição aceita, sancionada pela lei e parte do arcabouço da civilização greco-romana. Ao mesmo tempo, em nenhuma parte das Escrituras é declarado que a escravidão como tal seja uma ordenança divina, tal como é o casamento, por exemplo. Em si e por si mesmo, não agrada a Deus que um homem seja dono, entre aspas, de outro homem. Além disso, o fato que Paulo se dirige aos escravos e aos seus senhores também, em base de igualdade, como você vê mais à frente, é significativo e implica a igualdade de ambos diante de Deus. Pela misericórdia do Senhor, o nosso mundo avançou e acabou, de maneira geral, a escravidão. Porém, pode surgir o questionamento na sua mente, então: se não há mais escravos, senhores, por que nos voltarmos a esse texto? Uma resposta bem simples é que, por mais que a relação senhor-escravo possa ter acabado, o princípio que rege as relações de serviço, ele permanece intacto, ele permanece válido. Por isso, em algumas traduções, encontramos a palavra servos, que é mais abrangente e mostra que o foco do texto não é o escravo em si, e muito menos o senhor do escravo, e em como um cristão deve se portar em suas relações de trabalho e serviço, sendo esse serviço remunerado ou não. Aos olhos do Senhor, escravos e senhores, empregados e patrões, empresários e trabalhadores, líderes e liderados, têm o mesmo valor, e ambos devem agir conforme o seu chamado para a glória de Deus. Por isso nós vemos aqui no versículo
que os servos são comandados a obedecer em tudo ao seu senhor segundo a carne. Acompanhe comigo. E aqui a expressão em tudo não traz a ideia que o servo possa ir contra, por exemplo, a palavra de Deus, caso ele seja mandado ali pelo seu chefe. Mas é mais provável que quer dizer que esse servo, ele não deve apenas servir nos assuntos fáceis, nos assuntos agradáveis, mas ele também deve servir quando aquilo não lhe agrada, ou quando os assuntos são de caráter difícil. Com essas palavras aqui, Paulo lembra aqueles servos que o seu senhor, ou seu chefe no nosso contexto, é apenas senhor segundo a carne, como está aqui no texto. O servo cristão, ele tem outro mestre, um mestre que está acima de todos, e observa tudo que é feito, até pelo mais modesto dos seus filhos. Por termos esse mestre que tudo vê e tudo sabe, Paulo diz que nós não devemos servir apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Resumindo, o serviço do crente, ele não deve ser realizado apenas quando o chefe está olhando, ou um serviço feito com o objetivo de impressionar o seu Senhor, movidos por propósitos egoístas, mas ele deve ser feito com singeleza de coração, quer dizer, com uma mente sem segundas intenções, mas com sinceridade, com retidão, e assim fazendo com que a sua reverência com Deus seja expressada na vida e nesses relacionamentos. Essa é a natureza do serviço cristão, meus irmãos. Um serviço sincero, um serviço reto diante de Deus e dos homens também. Como Jesus diz em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aplicando isso à nossa vida, podemos aprender que pode ser grande a tentação de negligenciarmos o trabalho quando o patrão ou um líder não está olhando. Podemos ser tentados a trabalhar de um modo egoísta, fazendo de tudo para que eu seja visto, ou eu consiga vantagens para minha própria satisfação, até chegar ao ponto de talvez causar mal a outras pessoas para me dar bem, entre aspas. Você pode ser tentado também a fazer corpo mole e ser relaxado no seu trabalho. Afinal, como eu já ouvi, se o salário é mínimo, o trabalho também é mínimo. Ou, já que é voluntário, pode ser feito de qualquer forma. O servo cristão, porém, ele reconhece que o seu mestre está sempre observando e que, embora as circunstâncias sejam difíceis, sejam contrárias, ele servirá de modo sincero, com alegria, como se fosse para o Senhor, porque de fato é para Ele, é para a glória dEle. O princípio que rege o trabalho do crente é fazer o seu melhor, não para ser reconhecido, mas que por meio das suas atitudes, o nome de Deus seja glorificado entre os homens. E aí fica o questionamento para nós, para mim e para você, que temos o privilégio de estarmos empregados ou atuando em algum serviço voluntário. Como tem sido as suas atitudes no seu local de trabalho? Ou melhor, qual tem sido a sua motivação para o trabalho que você realiza? A sua obediência ao seu chefe, ela tem sido sincera ou ela tem sido fingida, interesseira? Lembremos das palavras de Davi, registrada no livro de Crônicas. 1 Crônicas 29:17 diz o seguinte: bem sei, meu Deus,
que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Mais do que apenas trabalhar, Deus requer de nós a motivação correta. Mais do que apenas um serviço egoísta, Deus requer de nós um serviço sincero. Continuando aqui o nosso texto, o segundo ponto que a gente vai considerar hoje está lá no versículo 23, e eu chamei de a amplitude do serviço. Nós vimos a natureza, agora a amplitude do serviço. Versículo 23 diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Na continuação do texto, após vermos a natureza do serviço cristão, vemos agora a amplitude desse serviço, ou a sua abrangência. Colocando de outra forma, poderíamos perguntar, dentre os tipos de serviço, ou dentro do serviço que eu faço, o que deve ser voltado a Deus? Ou o que deve ser dedicado ao Senhor? E a resposta para isso está nesse versículo aqui. A amplitude, a abrangência do serviço cristão deve ser literalmente tudo. Tudo deve ser dedicado ao Senhor. Vou repetir. A amplitude, a abrangência do serviço cristão, ela deve ser literalmente tudo. Tudo deve ser dedicado ao Senhor. Diferentemente do em tudo no versículo anterior, que provavelmente queria dizer não apenas nos assuntos agradáveis, mas também nos desagradáveis, aqui o tudo do texto é literal. Ou seja, literalmente, todo serviço que é feito, ou for feito pelo cristão, ele deve ser realizado de maneira sincera, sem segundas intenções, como nós acabamos de ver, e totalmente dedicado ao Senhor. Além disso, a expressão de todo o coração, aí no texto, ela transmite a ideia que todo serviço que fizermos deve ser feito de modo integral, de modo completo. Uma tradução mais literal dessa expressão seria de toda a sua alma, ou de todo o seu ser. Parafraseando, a gente poderia entender o seguinte: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o seu ser. É interessante que esse versículo ele confronta uma tendência natural nossa de homens pecadores, em fazer o nosso melhor apenas naquilo que trará benefício próprio. E aquilo que talvez não traga uma recompensa, ou uma recompensa que não é agradável aos nossos olhos, nós tendemos a fazer meia boca, fazer de qualquer forma. O que Paulo está mostrando aqui é que todo tipo de serviço, ele deve ser dedicado a Deus. E também que em todo tipo de serviço, o servo de Jesus, ele deve dar o seu melhor. No contexto da carta, não importa se o crente era um escravo ou um senhor, ele deveria atuar dedicando o seu serviço a Jesus. No contexto de Lutero, não importa se o crente era um sapateiro ou um reformador, o seu trabalho deveria ser totalmente dedicado ao Senhor. No nosso contexto atual, não importa se você é médico, advogado, pastor, voluntário na igreja, você, como cristão, tem o dever bíblico em servir de maneira sincera, dando o seu melhor para a glória de Deus. Ao aplicar esse versículo, a gente pode concordar que em todas as formas de serviço em que nós podemos atuar, como qualquer outra esfera da nossa vida, há trabalhos que a gente tem mais aversão, há trabalhos que a gente não quer fazer muitas vezes. E sem dúvida nenhuma, nós tentamos evitar esse tipo de trabalho. Porém, esse versículo, ele nos ensina uma lição muito importante. O serviço mais humilde ou repugnante aos olhos humanos,
ele pode ser glorificado e dignificado quando ele for feito para o Senhor. Em outras palavras, mesmo no serviço mais humilde, como um cristão, e pela capacitação do Espírito Santo, eu posso glorificar ao meu Deus. Esse versículo nos ensina também que em todo e qualquer serviço que eu esteja envolvido, recebendo ou não recebendo, o comando bíblico é que eu faça de maneira integral, completa, da melhor forma, que haja dedicação da minha parte em fazer algo bem feito, porque aquilo que eu estou fazendo deve ser feito, como diz o nosso texto, como para o Senhor e não para homens. Nesse sentido, não existe diferença entre trabalho secular e trabalho sagrado. O trabalho na igreja não é mais santo que uma ocupação fora da igreja. O missionário não é mais santo apenas por ser missionário. Assim como o engenheiro não é menos santo porque ele é um engenheiro. Para o crente, todo trabalho é sagrado. Ou seja, todo trabalho que nós fazemos, independente de qual seja, deve ser dedicado ao Senhor. E esse aqui é um padrão altíssimo a ser seguido. E a verdade é que por nossas próprias forças nunca conseguiremos alcançar. Mas glórias a Deus pela sua misericórdia, porque ao mesmo tempo que o Senhor requer de nós esse padrão altíssimo, Ele providencia o meio para atingirmos esse padrão, apesar de nós. De novo, nunca conseguiremos viver uma vida que agrade a Deus pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, em nenhuma área da sua vida. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos enviou o seu Filho Jesus para morrer por aqueles que creem nele. E esses que creem em Jesus recebem os méritos deles, têm paz com Deus, e por causa da capacitação do Espírito Santo, eles podem viver de acordo com o padrão de Deus e assim agradá-lo, inclusive no seu trabalho. Por isso, se você deseja viver uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, a boa notícia é: Jesus está pronto para lhe ajudar. Basta unicamente nós nos arrependermos do nosso pecado e confiarmos totalmente nele, confiarmos que Ele é suficiente para santificar e transformar o meu e o seu viver. Terceiro ponto, eu chamei de a recompensa pelo serviço. Está lá no versículo 24. Vamos ler novamente. A partir do 23, vamos ler novamente o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E agora o versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Chegando ao final do nosso texto, Paulo já demonstrou a natureza do serviço cristão, a saber, um serviço sincero, sem segundas intenções. Mostrou também a amplitude ou a abrangência desse serviço. Todo tipo de serviço deve ser dedicado ao Senhor, e em todo tipo de serviço devemos atuar de maneira completa e da melhor forma. Agora, aqui no versículo 24, é mostrado sobre a recompensa do serviço prestado pelo cristão. A palavra grega traduzida por recompensa aqui no nosso texto, ela pode ser traduzida também como salário, no sentido de um pagamento condizente com determinada atitude, com determinado trabalho. E perceba no texto, quem é que dará essa recompensa? O próprio Senhor Jesus. Outra coisa importante de se notar aqui no nosso texto é que esse salário, ele não é um salário qualquer, mas é uma recompensa da herança.
Wolfgang Musculus, um teólogo e reformador do século XVI, quando ele comentava esse versículo, ele diz o seguinte: é belo que ele, Paulo, não diga simplesmente vocês, servos, receberão uma recompensa, mas acrescenta que a recompensa é uma herança. Essa herança celestial da qual ele fala não depende do nosso mérito, mas é um benefício da adoção misericordiosa do Senhor. Portanto, essa recompensa é chamada de herança porque ela pertence aos crentes por direito de filiação e não por suas obras. E mostrando isso àqueles servos ali da igreja de Colosso, Paulo está de certo modo consolando a cada um deles, porque aqueles homens, eles não podiam receber qualquer recompensa ali dos seus senhores terrenos, que os viam talvez unicamente como objetos, como escravos. Entretanto, diante de Deus, que os considerava filhos adotados, eles tinham a promessa de que receberiam uma herança eterna. Cabia a eles trabalhar e esperar por essa herança celestial. Perceba a dinâmica do versículo, do texto, na verdade. No versículo 22, Paulo mostrou que o servo deve servir de maneira obediente e sincera, temendo ao Senhor, ou seja, com reverência, com respeito. No versículo 23, nós vemos que o serviço, ele deve ser feito de maneira completa, como para o Senhor. E agora, aqui no versículo 24, nós vemos que na mente do cristão deve estar a certeza que é do Senhor que vem a recompensa pelos serviços. Resumindo tudo o que foi dito, podemos dizer que o servo cristão, ele obedece o seu chefe em reverência e respeito ao Senhor. Ele obedece o seu chefe em obediência e reverência ao Senhor. Em todo o serviço que ele faz o seu melhor, sabendo que ele está fazendo para o Senhor, e sempre ciente que a recompensa pelo seu serviço vem do Senhor. Na próxima vez que tivermos de fazer algo pouco agradável, quer na igreja, quer no lar, no trabalho, que nós possamos lembrar desse versículo. Quando tivermos uma tarefa difícil a cumprir, tratemos de realizá-la da melhor maneira possível, de maneira sincera, de maneira alegre, completa, sem reclamar, lembrando que o nosso serviço é para o Senhor, e é Ele mesmo que vai nos recompensar. E essa recompensa, meus queridos, não é um salário qualquer, não é um bem material, não é algo palpável talvez e passageiro, mas é a herança da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Essa é a recompensa que Jesus tem prometida para os seus servos. Uma aplicação para nós é que o empregado cristão, ele deve ser o melhor funcionário da sua empresa. Ele deve ser modelo e exemplo para os outros trabalhadores, para os outros voluntários. Vai do trabalho para o templo com a mesma devoção. Toda a sua vida é litúrgica, pois ele faz do seu trabalho um tributo ao Senhor. Como diz o nosso texto, esse servo cristão, ele lembra que é a Cristo, o Senhor, que ele está servindo. A Cristo, o Senhor, que ele está servindo. E você, e eu, como nós poderíamos classificar a nossa vida no nosso local de trabalho? Poderíamos afirmar com convicção que o nosso serviço é devotado ao Senhor? Que nós servimos não esperando recompensa humana, mas lembrando da herança eterna? Ou será que na sua mente o trabalho é visto como algo
fora da sua vida cristã, algo secular e talvez até uma zona livre para você pecar. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós, e que a partir de hoje nós possamos ter a convicção de que o nosso trabalho é para glorificar ao Senhor. Já caminhando para a conclusão, podemos estar como o sapateiro de Lutero, pensando em como podemos servir a Deus, sendo, por exemplo, um engenheiro, um professor, um advogado, um estagiário, um pedreiro, um servidor público, um gari. Como eu posso servir a Deus sendo o que eu sou? Podemos ser pessoas que não trabalhem em tempo integral na igreja do Senhor, porém ainda assim, cada crente é chamado para glorificar o Senhor e ter uma vida de dedicação exclusiva a Ele, em todas as áreas da sua vida. Você deseja servir ao Senhor no seu trabalho? A Escritura é clara e acabou de nos mostrar que a natureza do serviço cristão é um serviço feito da melhor forma, com sinceridade, sem segundas intenções e com o objetivo último de glorificar a Deus. Por isso, independente de qual seja a sua ocupação, sirva de maneira sincera, faça o seu melhor e sempre tenha em mente que tudo é feito para o Senhor e que é dele que vem a maior e a verdadeira recompensa que nós podemos receber. Que Ele confirme a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta diante de nós, Senhor. Te louvamos, Deus, porque saímos das trevas da ignorância e agora estamos, Senhor, na luz do conhecimento, ó Pai. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor. E agora o que nós te pedimos, Pai, a começar por mim, Senhor, é que Tu aplique essa palavra no meu coração e no coração de cada irmão que está aqui, ó Pai. Muito mais do que ouvintes, Deus. Nos ajuda a ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Que todo o nosso trabalho seja devotado a Ti, ó Deus. Que possamos Te glorificar apesar de nós, Senhor, em qualquer lugar que estivermos, Deus. Que o Teu nome seja conhecido e reconhecido entre os homens. Fica conosco, Pai, e nos ajuda. Tem misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Me deu um desejo espontâneo de conversar um pouquinho. Que palavra maravilhosa, que fina exposição bíblica para os nossos corações. Quando eu era gerente ali na Paradiesel, hoje Belém Diesel, bem na frente do Tucuruvi, churrascaria Tucuruvi, ali na BR, existe essa revenda Mercedes lá. Meus irmãos, é triste dizer que muitos dos que diziam evangélicos eram enrolões. Eu me lembro do raspador que veio me pedir um tempo dentro do horário de serviço para orar. Eu digo, não, aqui não é o momento de orar, isso é o momento de você trabalhar, não para orar. Você tem que ser um exemplo aqui dentro. Você tinha lá na raspagem dos pneus, tinha lá Jesus Cristo é o Senhor. Você está envergonhando Jesus aqui dentro. Você deveria ser um exemplo como funcionário. Nós que trabalhamos nas diversas funções, sejam elas quais forem, sejam elas funções pagas, a esmagadora maioria de nós, ou aqueles que trabalham como voluntários aqui na igreja, nós deveríamos ser excelentes diante do que nós acabamos de ouvir. E vocês viram que a abrangência é total. Uma troca de fralda de uma mãe que faz para a glória de Deus é diferente da troca de fralda que uma mãe que não faz para a glória de Deus. Tudo deveria ser. Essa palavra foi uma palavra extraordinária.
Graças a Deus que ficou gravado no YouTube. Uma palavra maravilhosa. Isso pode mudar a maneira como você encara o seu trabalho. Pastor Raik, mas o meu trabalho é chato. Mas faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Você sabia que 30% aqui na igreja, 30% das pessoas são voluntárias, 70% apenas senta no banco, não faz nada aqui dentro, não trabalha de nada, não trabalha na integração, não se voluntaria aqui para estar cantando no coral, vem, senta e vai embora. Inúteis a obra que é realizada aqui. A mesma coisa, mais ou menos o mesmo parâmetro é de dizimistas. Eu raramente falo nesse assunto, como vocês são testemunhas e me acompanham há anos aqui. Mais ou menos 30% das pessoas que são membros dessa igreja são dizimistas. 70%, 3 carregam 7. 70% são carregados para pagar energia elétrica, tudo que acontece aqui, 30%, uma vergonha, então meus irmãos, me deu o desejo de comunicar isso para vocês. Nós precisamos amar a obra do Senhor, fora e dentro da igreja, lá onde você está como estudante, como trabalhador, não interessa a função, você é limpador de sanitário lá, ou você exerce um grande cargo, você é chefe de uma grande, você vai fazer tudo para a glória de Deus, para a honra do Senhor, não sob vigilância, como nós ouvimos aqui, não, você está lá, não fique matando o tempo, dê o seu melhor, você deve ser um exemplo, dentro, as pessoas vão saber, puxa, mas que funcionário extraordinário. Eu me lembro de um camarada, já que eu estava falando lá na Paradiesel, que ele era testador de pneu. Eu observava, interessante que muitos crentes que não ficam vocalizando, você descobre que ele é crente. Chegava na hora, tudo organizado, fazendo o trabalho dele. Um dia eu perguntei, Nelson, tu és crente? Ele disse, sou. Que coisa linda! Eu descobri pelo comportamento dele, a maneira dele se portar dentro do trabalho. Será que não é crente? É crente. Assim que deveria ser o nosso comportamento, o meu e o teu comportamento. Que Deus tenha misericórdia de ti e de mim e aplique essa palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Amém, meus irmãos?